A gente fala que em Portugal, os deputados tentam hoje pela quarta vez eleger um presidente para o parlamento. A política do país vem enfrentando uma instabilidade porque o governo no poder é minoritário e não consegue vencer uma votação sozinho. Quem tem os detalhes para a gente dessa história é a nossa correspondente direto da Europa, a Priscila Yazbek. Pri, muito bem-vinda, bom dia para você, bonito dia aí em Paris. Quero muito te ouvir sobre esse cenário em Portugal que a gente acompanhou nos últimos tempos, inclusive o governo que venceu as eleições dizendo que não aceitaria parlamentares de extrema-direita, mas o cenário que a gente está vendo é esse, ele não consegue nem mesmo aprovar um presidente para esse parlamento. Estamos falando já numa possibilidade de novas eleições gerais. Explica para a gente esse cenário. Exatamente, Muriel. 4 votações, então, que já estão previstas, né? 3 já aconteceram, a 4ª está prevista para acontecer agora, no início da tarde. Você teve em Portugal recentemente, fez inclusive uma série aí, a série CNN, séries originais sobre Portugal, e viu um pouco dessa política conturbada do país desde as eleições que aconteceram no dia 11 de março. Então, só para a gente trazer um contexto e explicar por que existe esse caos político nessa eleição parlamentar, então a Aliança Democrática, que é uma coalizão de 3 partidos de centro-direita, ganhou as eleições em 11 de março, mas ganhou de uma forma frágil, ganhou com 79 assentos dos 230 da Assembleia da República, lembrando que Portugal tem um sistema unicameral, tem apenas uma casa que representa o parlamento, que é a Assembleia da República, portanto eles não conseguiram os 116 assentos para conseguir formar maioria, então já havia uma previsão de instabilidade. E aí também havia uma previsão de que se eles se aliassem ao Chega, que é um partido de direita mais radical, eles conseguiriam a maioria, já que o Chega tinha conseguido 48 dos assentos. Também uma outra opção seria se aliar ao Partido Socialista, que é o partido do ex-primeiro-ministro António Costa. Com isso, eles também conseguiriam chegar à maioria, mas o líder da Aliança Democrática, o Luís Montenegro, disse que não faria aliança nem com a direita radical, nem com o Chega, e também não faria a aliança com os socialistas, que são representados nesse momento por Pedro Nuno Santos, que é o líder, então, dessa coalizão que representa a esquerda. Pois bem, isso foi, então, o cenário das eleições. E agora, então, nessa terça-feira, eles se reuniram para tentar eleger o presidente do parlamento, e nessas eleições, mais uma vez, eles não chegaram à maioria, claro, isso depois de uma surpresa que foi a tentativa de uma aliança entre o Chega e a Aliança Democrática. Então, a Aliança Democrática não cumpriu sua palavra e sua promessa de campanha, tentou fazer essa aliança com o Chega, mas ainda assim não conseguiu a maioria dos assentos para o seu candidato à presidência do parlamento, porque o Chega não cumpriu com a aliança e não conseguiu obter, então, os votos necessários para que o partido formasse maioria. Resumindo, a 4ª votação vai acontecer nessa quarta-feira, para que os partidos, então, consigam chegar, talvez, a um consenso. Enquanto isso, Portugal vive uma instabilidade política muito grande. Volto com você, Muriel. Vamos seguir de olho acompanhando. Obrigada, Priscila, pelas informações. Bom trabalho para você por aí.